Se você quer aprender maneiras reais de ganhar entre 5 e 100 mil reais por mês, eu preparei um e-book gratuito chamado 7 formas de ganhar entre 5 e 100 mil reais por mês. Para baixar, é só clicar no link do primeiro comentário fixado abaixo neste vídeo. Você será redirecionado para um canal no WhatsApp, onde o link do e-book estará disponível. Nesse canal, divulgarei mais conteúdos gratuitos. Ninguém verá o seu número no canal, usamos somente para divulgar cursos e mais conteúdos para lhe ajudar a enriquecer. João era um pedreiro simples, dedicado e sempre pontual, mas vivia sendo humilhado pelo patrão. Mesmo assim, chegava cedo todos os dias, determinado a fazer seu trabalho da melhor forma possível. O ambiente da obra costumava ser pesado, marcado por cobranças exageradas. Ainda assim, João mantinha a cabeça erguida, tentando não deixar que as palavras o abalassem. Entre concreto, ferramentas e poeira, ele escondia uma história silenciosa, uma história que ninguém imaginaria vindo de alguém tão discreto, e que estava prestes a tomar um rumo perigosamente inesperado. A esposa do patrão, Helena, aparecia ocasionalmente para verificar detalhes da reforma da casa. Ela sempre foi gentil com João, tratando-o com respeito quando ninguém mais fazia isso. Com o tempo, pequenos olhares surgiram entre os dois, quase imperceptíveis. João tentava se afastar para evitar mal-entendidos, mas era difícil ignorar a bondade dela. Helena, por outro lado, percebia o quanto ele sofria ali e parecia querer amenizar isso. Os dois nunca tinham falado nada além do necessário sobre a obra, mas havia uma tensão silenciosa que crescia dia após dia. Certo dia, Helena pediu para João revisar alguns detalhes dentro da casa, longe da equipe. Ele ficou hesitante, pois sabia que aquilo poderia gerar comentários mal-entendidos. Mas ela insistiu, dizendo que precisava de alguém de confiança para verificar um problema. Dentro da sala, o clima se tornou estranho, quase íntimo, embora nada tivesse acontecido. Os dois conversaram um pouco sobre a vida, algo raro entre eles. João percebeu que Helena carregava suas próprias dores e solidões, e esse encontro criou uma conexão que seria difícil de desfazer. A partir desse dia, Helena passou a chamá-lo com mais frequência para pequenos ajustes. Tudo sempre dentro dos limites, mas com uma proximidade sutil que ninguém entenderia. João temia que o patrão notasse qualquer mudança, pois sua situação já era frágil. Ele tentava manter distância emocional, mas a gentileza dela o desarmava. A cada encontro, Helena mostrava um lado humano que poucas pessoas conheciam. E João sentiu uma mistura de medo e conforto quando estava ao lado dela, como se estivesse entrando em um território que não deveria explorar. Mesmo assim, João sabia que precisaria ter cuidado extremo. A humilhação que já sofria se tornaria insuportável se descobrissem aquela proximidade. Por isso, mantinha tudo em silêncio, evitando qualquer gesto que parecesse imprudente. Mas Helena, sempre sutil, deixava escapar sinais de carinho velado. Nada explícito, apenas gestos gentis que falavam mais do que palavras. E pouco a pouco, aquele segredo começou a ganhar forma entre eles. Um segredo que, se revelado, poderia destruir mais do que suas reputações. Os dias seguintes trouxeram ainda mais tensão para João. Cada vez que Helena aparecia na obra, ele sentia o coração acelerar. Ela era cuidadosa, mantendo distância na frente dos outros trabalhadores. Mas bastava um instante a sós para aquele clima silencioso retornar. João tentava se convencer de que nada estava realmente acontecendo. Ainda assim, sua intuição dizia que os dois estavam cruzando limites invisíveis. Limites que poderiam custar caro se alguém percebesse. Helena também parecia dividida entre prudência e emoção. Quando falava com João, seus olhos transmitiam algo que ela não dizia abertamente. Talvez fosse apenas gratidão por ele tratá-la com respeito. Talvez fosse algo mais profundo, que nem ela ousava admitir. João se perguntava se era apenas imaginação sua. Mas quando ela sorria discretamente, ele percebia que não era. Havia um laço delicado se formando, mesmo sem palavras diretas. Em uma manhã nublada, Helena pediu que João fosse até a área dos fundos. Ela queria mostrar um problema antigo no jardim que o marido nunca deixara arrumar. João seguiu com cuidado, atento a qualquer sinal de alguém por perto. No local isolado, eles conversaram mais do que o habitual.
Helena desabafou sobre o descaso do marido e sua constante ausência. João ouviu em silêncio, sentindo-se responsável por confortá-la, mesmo que discretamente. E nesse gesto, a confiança entre os dois se aprofundou de forma perigosa. Depois desse encontro, João passou a evitar olhar diretamente para ela na obra. Temia que qualquer gesto fosse interpretado de forma errada pelos colegas. Mas Helena parecia perceber sua tentativa de distanciamento e insistia em conversar. Ela mantinha tudo sutil, sempre respeitando os limites, mas aproximando-se aos poucos. João se perguntava onde aquilo poderia terminar. Sabia que não deveria criar laços com a esposa do patrão, porém, já estava emocionalmente envolvido mais do que gostaria. Então, um dos trabalhadores comentou ter visto João conversando demais com Helena. Foi apenas uma frase jogada ao vento, mas o suficiente para deixá-lo em alerta. João disfarçou, dizendo que eram apenas orientações sobre o serviço. Mesmo assim, sentiu um arrepio percorrer o corpo ao imaginar o patrão ouvindo aquilo. Ele precisava redobrar o cuidado, pois qualquer passo em falso seria fatal. Helena também percebeu a mudança no comportamento de João e ficou pensativa. Era evidente que o segredo deles começava a ganhar riscos maiores. O comentário feito pelo colega deixou João inquieto. Ele passou a trabalhar dobrado, evitando qualquer possibilidade de chamar atenção. Mesmo assim, Helena surgia em momentos inesperados, como se quisesse tranquilizá-lo. Ela sempre aparecia com um sorriso leve, que misturava compreensão e preocupação. João tentava responder com profissionalismo, mas seu olhar o traía. Era evidente que havia algo acontecendo dentro dele, mesmo sem qualquer gesto explícito. A tensão emocional se tornava cada vez mais difícil de esconder. Certo dia, o patrão chegou mais cedo à obra, algo raro e desconfortante. João sentiu as mãos suarem no mesmo instante. O homem observou tudo com um ar desconfiado, como se procurasse algo errado. João tentou manter a concentração, martelando, medindo, cortando, sem olhar para dentro da casa. Mas seu medo aumentou quando percebeu Helena caminhando pelo corredor. Ela o viu e rapidamente desviou o olhar, percebendo o perigo. Aquele momento deixou o coração dos dois acelerado por razões diferentes. Quando o patrão se aproximou de João, a voz dele veio carregada de arrogância. Fez críticas desnecessárias ao serviço, apenas para reafirmar a autoridade. João, como sempre, permaneceu calado, engolindo cada palavra. Porém, desta vez, Helena ouviu parte da discussão da porta da sala. Ela franziu o senho, incomodada com a forma como o marido tratava o pedreiro. João percebeu o olhar dela, tentando lhe transmitir apoio silencioso. Isso só aumentou o peso emocional que ele já carregava. Depois que o patrão saiu, Helena esperou alguns minutos antes de se aproximar. Chamou João discretamente até o jardim lateral, onde ninguém os veria. Ela perguntou se ele estava bem, preocupada com a forma como o marido havia falado. João tentou minimizar, dizendo que estava acostumado àquilo. Mas Helena parecia mais afetada do que ele próprio. Ela afirmou que ninguém merecia ser tratado daquela forma. E por um instante, o silêncio entre eles carregou algo profundo e arriscado. Para evitar suspeitas, João se afastou rapidamente depois daquela breve conversa. Mas o impacto emocional permaneceu dentro dele pelo resto do dia. Ele percebeu que Helena estava ultrapassando barreiras que nem ela imaginava. E que ele mesmo já estava em um terreno perigoso, difícil de recuar. Cada gesto dela parecia fortalecer algo invisível entre os dois. Um laço que não era físico, mas intenso o suficiente para ser proibido. E João sabia que aquilo poderia explodir a qualquer momento. O dia seguinte começou tenso para João, que tentou permanecer focado apenas na obra. Ele evitava qualquer contato visual com Helena, temendo chamar a atenção desnecessariamente. Mesmo assim, sentiu o peso dos olhares dos colegas, sempre prontos para fofocas. O ambiente parecia mais barulhento e inquieto do que o normal. João percebeu que precisaria de ainda mais cautela dali para frente. Mas, apesar de todos os seus esforços, seu coração insistia em pensar nela. E isso tornava tudo ainda mais difícil de controlar. Durante a tarde, Helena apareceu do lado de fora oferecendo café aos trabalhadores.
Um gesto simples, mas que ninguém esperava vindo da esposa do patrão. Ela entregou o copo a João por último, com um sorriso quase imperceptível. O pequeno momento não passou despercebido por alguns colegas, que trocaram olhares curiosos. João agradeceu educadamente e se afastou imediatamente, tentando evitar rumores. Mas Helena parecia determinada em mostrar gentileza sem demonstrar favoritismo. E mesmo sem palavras, os dois sabiam que aquela aproximação era arriscada. Mais tarde, quando João estava sozinho lixando uma parede interna, Helena apareceu novamente. Desta vez, ela parecia nervosa, olhando para trás antes de entrar no cômodo. Disse rapidamente que precisava conversar, pois estava preocupada com a situação. Ela temia que alguém estivesse criando histórias sobre os dois. João concordou, dizendo que também notara os comentários velados. Os dois trocaram palavras cuidadosas, mas carregadas de preocupação mútua. E o clima tenso no ar dizia tudo o que eles não podiam admitir. Antes que pudessem continuar a conversa, ouviram passos se aproximando. Helena recuou imediatamente, sumindo pelo corredor com a graça de quem sabia se esconder. Um dos trabalhadores entrou na sala, olhando João de maneira suspeita. Perguntou o que ele estava fazendo ali sozinho, como se procurasse um motivo para fofocar. João respirou fundo e respondeu com naturalidade, explicando o serviço. Mas sabia que qualquer movimento errado poderia ser mal interpretado. A sensação de estar sendo observado começou a crescer dentro dele. No final do dia, João foi embora com a cabeça cheia de preocupações. Ele caminhava para casa pensando nos riscos que estavam correndo. O caso ainda não era físico, mas já era intenso o suficiente para despertar suspeitas. Helena, com sua gentileza e suas dores escondidas, tornava tudo mais complicado. E João entendia que, mesmo sem querer, já estava profundamente envolvido. Agora, mais do que nunca, o perigo rondava cada passo que davam, e a qualquer momento um flagra poderia mudar tudo. Na manhã seguinte, João chegou determinado a evitar qualquer contato desnecessário. Ele manteve o olhar no chão, focado no trabalho desde o primeiro minuto. No entanto, por mais que tentasse se afastar, sabia que não podia controlar tudo. Os colegas continuavam atentos, como se esperassem algo acontecer. E cada cochicho ao fundo parecia conter seu nome no meio das frases. João respirava fundo e tentava ignorar, mas o clima estava pesado. A obra, antes cansativa, agora era também um campo minado. Enquanto ele assentava algumas peças de cerâmica, ouviu passos suaves atrás de si. Quando virou, viu Helena parada na porta, hesitante. Ela não entrou de imediato, como se medisse os riscos daquela aproximação. João se levantou devagar, preocupado com quem poderia observar, mas ela apenas entregou um bilhete dobrado de forma discreta. Sussurrou para que ele lesse somente quando estivesse sozinho. Depois, se afastou rapidamente, como se nunca tivesse estado ali. João guardou o bilhete no bolso, mas o coração parecia bater dentro dele. Esperou até o intervalo para finalmente abri-lo, longe dos outros. No papel, Helena dizia que estava assustada com os rumores. Pedia que fossem mais cuidadosos, pois não queria prejudicá-lo. Ela também agradecia por ele sempre a tratar com dignidade, algo raro em sua vida. As palavras eram simples, mas carregadas de emoção contida. João sentiu um peso ainda maior ao perceber o quanto aquilo significava para ela. Depois de ler o bilhete, João teve certeza de que precisava conversar com Helena, não para reafirmar o que sentiam, mas para estabelecer limites claros. Ele não queria vê-la sofrer, nem correr o risco de perder o emprego. Por isso, decidiu procurar um momento apropriado no final do expediente. Mas, ao observá-la à distância, percebeu que ela também parecia inquieta. Helena evitava cruzar o olhar com ele na frente dos outros. A tensão silenciosa entre os dois estava se tornando insustentável. Quando o trabalho terminou, João esperou a movimentação diminuir. Caminhou discretamente até a área lateral da casa, onde costumavam conversar. Helena já o esperava ali, como se tivesse previsto seus passos. Os dois trocaram olhares carregados de preocupação, mas também de compreensão. João explicou que temia pelo futuro dele e pelo dela se continuassem assim.
Helena concordou, mas seu olhar mostrava dor por aquele afastamento necessário. E naquele momento, perceberam que o segredo deles estava à beira de ser descoberto. No dia seguinte, o clima na obra estava ainda mais carregado. João tentava agir com a maior naturalidade possível, mas sentia o peso do segredo. A conversa com Helena no dia anterior havia deixado ambos pensativos. Eles sabiam que precisariam se afastar, ao menos por um tempo, mas o convívio diário tornava isso quase impossível. Cada vez que cruzavam pelos corredores, o silêncio dizia mais do que palavras. E João temia que alguém percebesse essa tensão discreta. Enquanto colocava as últimas tábuas do piso, João ouviu dois colegas conversando. Eles falavam baixo, mas não o suficiente para impedir que ele escutassem seu nome. Os comentários insinuavam que algo estava diferente entre ele e Helena. João sentiu um frio na barriga, percebendo que a situação já fugia a um controle. Ele pensou em confrontá-los, mas decidiu permanecer calado. Qualquer atitude impulsiva só aumentaria as suspeitas. Era preciso agir com inteligência se quisesse evitar uma tragédia. Pouco depois, Helena apareceu à porta da sala, mas não entrou. Ela apenas observou João por alguns segundos, triste, como se sentisse falta da proximidade. João desviou o olhar rapidamente, fingindo não perceber sua presença. Era a única forma de protegê-la e de se proteger. Mas esse afastamento forçado machucava mais do que imaginava. Ele tentou focar no trabalho, mas a mente insistia em voltar para ela. Sabia que aquele laço não seria rompido tão facilmente. A situação piorou quando o patrão chegou de surpresa, carrancudo e irritado. Ele andava pela obra como um inspetor, analisando cada detalhe. João tentou manter a postura, evitando qualquer aproximação com Helena. Mas o patrão parecia especialmente atento aos movimentos do pedreiro. A cada passo dele, João sentia a atenção aumentar. O homem o observava como se procurasse um motivo para a acusação. E João temia que qualquer gesto pudesse ser interpretado como culpa. Ao final do dia, quando todos estavam indo embora, o patrão chamou João. Disse que precisava colocar as coisas em ordem e queria falar sobre seu comportamento. João sentiu as pernas tremerem, imaginando que os rumores haviam chegado até ele. Mas o patrão apenas reclamou de detalhes do serviço, sem tocar no assunto mais temido. Ainda assim, o tom parecia carregado de desconfiança e ameaça. João saiu dali com a sensação de que o pior ainda estava por vir, e sabia que qualquer pequeno deslize poderia arruinar sua vida. Na manhã seguinte, João chegou à obra mais cedo do que o normal. Ele queria evitar olhares curiosos e começar o trabalho em silêncio. Mas, mesmo assim, sentia que estava no centro de uma tensão invisível. Os colegas cochichavam mais do que o habitual, sempre olhando em sua direção. João tentava ignorar, mas a sensação de julgamento era inevitável. Cada passo que dava parecia ecoar como uma denúncia, e o medo de um flagra crescia a cada segundo. Helena apareceu discretamente na obra, mas algo estava diferente nela. Seu semblante parecia cansado, como se tivesse passado a noite em claro. Ela tentou agir com naturalidade, mas sua preocupação era evidente. João percebeu e desviou o olhar, tentando manter a distância necessária. Era doloroso fingir que nada existia entre eles, mas ele sabia que era a única forma de protegê-la. Mesmo assim, o silêncio entre os dois deixava tudo mais pesado. No entanto, o destino parecia decidido a complicar ainda mais a situação. Um dos trabalhadores chamou o patrão, dizendo que havia algo que ele precisava ver. O patrão caminhou rápido pelo corredor, claramente irritado. João observou de longe, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que percebeu que alguém havia deixado uma porta entreaberta e, lá dentro, um objeto esquecido por Helena poderia gerar interpretações perigosas. A respiração de João acelerou imediatamente. O patrão entrou no cômodo e encontrou o lenço de Helena sobre uma cadeira. Nada demais para qualquer pessoa, mas um prato cheio para quem queria criar história. O trabalhador que o acompanhava insinuou que Helena havia estado ali com João. A expressão do patrão mudou rapidamente, tornando-se sombria. Ele saiu do cômodo com passos pesados, olhando em volta como um predador.
João sentiu o coração quase parar quando o olhar do homem se fixou nele. Era como se naquele instante tudo tivesse sido descoberto. O patrão não disse nada, apenas encarou João com fúria silenciosa. Mas o silêncio era pior do que qualquer grito. Helena, ao ver a cena de longe, levou a mão ao peito, nervosa. Ela percebeu na mesma hora que algo sério estava acontecendo e que o segredo deles estava à beira de vir à tona. João sabia que precisava agir com cuidado extremo dali em diante, pois a simples suspeita já era suficiente para mudar completamente suas vidas. O clima se tornou insuportável depois daquele olhar carregado de desconfiança. João tentou continuar o trabalho, mas suas mãos tremiam a cada movimento. Ele temia que o patrão o chamasse a qualquer momento para uma confrontação direta. Helena observava tudo à distância, visivelmente angustiada. Ela sabia que o simples lenço esquecido no cômodo havia acendido suspeitas perigosas e se culpava por ter deixado qualquer rastro que pudesse comprometer João. Era como se os dois estivessem presos em um silêncio que gritava. O patrão passou o resto do dia rondando a obra, observando cada passo de João. Não fez perguntas nem comentários, mas sua presença falava mais do que palavras. João percebeu que estava sendo testado, como se o patrão aguardasse um deslize. Para piorar, alguns colegas pareciam se divertir com a tensão. Cada risadinha distante soava como provocação. João, porém, manteve-se firme, evitando qualquer aproximação com Helena. Era seu único escudo diante da suspeita crescente. No final do expediente, quando quase todos já tinham ido embora, o patrão chamou João. A voz dele era fria, calculada, sem espaço para escapatória. Eles foram até o mesmo cômodo onde o lenço havia sido encontrado. Lá, o patrão perguntou diretamente se João tinha visto Helena ali naquele dia. João respondeu com calma, dizendo que não e que estava apenas focado no trabalho. Era a verdade, nada físico havia acontecido entre eles, mas a tensão no ar fazia parecer que qualquer palavra poderia incriminá-lo. Nesse momento, Helena surgiu na porta, como se tivesse ouvido a conversa à distância. Ela entrou com postura firme e disse que o lenço era dela, mas que o havia esquecido ali sozinha. Explicou que havia passado rapidamente pelo cômodo para buscar um catálogo esquecido. Sua voz era serena, mas seus olhos revelavam preocupação profunda. O patrão a observou por longos segundos, tentando captar qualquer sinal de mentira. Mas Helena manteve a postura, protegendo João sem dar brechas. E João sentiu um alívio silencioso tomar conta de seu peito. Depois de um tempo tenso, o patrão deixou o assunto de lado, embora ainda desconfiado. Helena lançou um breve olhar para João, transmitindo uma mistura de coragem e despedida. Os dois entenderam, sem palavras, que precisavam se afastar de vez. A conexão existia, mas o risco era grande demais para continuar. João terminou a obra nos dias seguintes de forma discreta e reservada. O segredo permaneceu intacto, guardado entre silêncios e lembranças. E, embora nunca mais tenham voltado a se aproximar, aquele caso secreto marcou suas vidas para sempre.